Caminhos para o autodesenvolvimento. Então, passando rapidamente aqui com vocês, existem algumas escolas orientais e elas se dividem em 3 centros. Centros físico, emocional e intelectual. Aqui nós temos o fakir, né, representado aí na imagem, no qual ele tem um mecanismo de desenvolvimento, de autoconhecimento, através do controle sobre a ação, sobre os instintos, sobre o corpo físico. Os monges têm um controle sobre as emoções. E os yogis, o controle sobre os pensamentos. E existiu esse senhor aqui, não sei se alguém conhece Gurdjieff aqui na plateia, só curiosidade, levanta a mão. Tá, então vou apresentar para vocês. O Gurdjieff, ele criou uma escola na qual o desenvolvimento, ele estudou aquelas 3 caminhos, as 3 escolas orientais, e falou, não é nem no corpo físico, não é nem através da emoção e nem através da razão. Os 3 centros devem caminhar juntos. E esses 3 centros caminhando juntos, ação, razão e emoção, de acordo com o que ele dizia, né, era o caminho para se encontrar a consciência, o equilíbrio. Então, se a pessoa está fazendo seu caminho muito através do plano material, em algum momento vai ter um desequilíbrio. Se ela está muito no plano racional, em algum momento vai ter um desequilíbrio. Ou se ela está muito só no emocional, também vai ter um desequilíbrio. Então, Gurdjieff nos traz o conhecimento de que é necessário caminharmos nos 3 centros simultaneamente, para que possamos, então, termos equilíbrio na nossa vida, no corpo físico, na mente e no espírito. E ele coloca esse exemplo como se fosse uma charrete, na qual a consciência, o eu verdadeiro, estaria dentro, o cavalo é o centro instintivo, o cocheiro é o centro racional e a charrete é o centro emocional. Ele apresentou para o Ocidente essa figura, que algumas pessoas às vezes confundem com símbolos místicos ou esotéricos, mas na verdade é uma ciência de estudo do comportamento, chamada de Enneagrama, que eu passei a utilizar na clínica para a seleção da minha equipe. E que eu recomendo a todos vocês, os que tiverem oportunidade, façam um treinamento ou contratem uma consultoria que trabalha com o Enneagrama para a seleção da equipe. Fez toda a diferença, pelo menos para a minha empresa. O Enneagrama ele se divide em 9 pontas, são 9 traços de personalidade, depois eu vou mostrar para vocês a respeito. Isso já tem mais de 2.000 anos. Isso era um conhecimento hermético em comunidades sufistas, que trabalha com 9 arquétipos. Nós conhecemos muito os 12 arquétipos junguianos, né? Talvez tenha aqui alguma outra aula que vai falar sobre isso. Mas nós temos são 9 pontos de personalidade e principalmente os instintos. Os 3 principais instintos que o Enneagrama nos traz são instinto de autopreservação, instinto social e um instinto chamado de sexual, mas na verdade é um instinto de relacionamento 1 para 1. Não é sexual com nada a respeito de erotismo. Quando nós conhecemos esses traços de personalidade e os instintos, é possível você conseguir colocar uma pessoa na função que é mais conectada com a sua missão de vida. Porque essa é uma das ferramentas que são utilizadas para o autoconhecimento. Gurdjieff também nos traz o conceito do eu observador, no 4º caminho. E o eu observador ele tem o objetivo de observarmos as nossas ações como se fôssemos um terceiro. Então, é esse mecanismo de desidentificação. Todas as vezes que você está muito identificado com o centro motor, instintivo ou racional, e que há um desequilíbrio nas suas ações e nos seus resultados, o convite é que tem pessoas que fazem isso com meditação, tem pessoas que fazem isso com oração, tem pessoas que fazem isso com terapias, hipnose, regressão, etc. Mas o que é? É sair da situação, é me olhar por fora da situação. E aí sim é possível encontrarmos onde estão os nossos desequilíbrios. A abordagem sistêmica, que é o que eu utilizo hoje no consultório, dentro da medicina, não apenas trabalhar as doenças do corpo, mas compreender que cada indivíduo tem os 3 centros: físico, racional e emocional, corpo, mente e alma. Algumas pessoas chamam isso de medicina integrativa, dão um nome que, inclusive, é um pouco pejorativo hoje dentro do meio médico, mas, na verdade, não é uma novidade. Isso nada mais é do que um resgate da medicina ayurvédica, da medicina chinesa, das medicinas orientais, que não separavam a ciência da cura entre quem cura o corpo físico, quem cura a mente, quem cura a alma. Os antigos médicos da antiguidade, antes de termos algumas reformas no ensino médico, não dissociavam isso. O médico ele via o paciente como um ser único, contendo os 3 corpos. E
nós estamos falando da mesma coisa. Medicina integrativa não é uma modinha. Medicina integrativa não é uma novidade. Nada mais é do que um resgate da essência, da origem da medicina, de onde tudo iniciou antes que a ciência, que tem apenas, método científico que tem apenas 200 anos. Nós estamos falando aqui de 7 mil anos, 10 mil anos atrás. Estamos falando de Ayurveda, por exemplo.